O governador Paulo Dantas assume a dianteira na pesquisa DataCensus e o Rodrigo Cunha sai de líder para terceiro, tendo Collor à sua frente. Essa bola eu meio que já cantei em vídeos anteriores. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo antes de 6 horas da manhã, de terça-feira, 5 de julho, e na noite de segunda-feira, 4 de julho, o Instituto DataCensus, em parceria com o portal 7 Segundos, divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos. A anterior, eles fizeram em maio, em parceria com o site Política Alagoano. E nesse levantamento agora aponta o governador Paulo Dantas liderando, tanto no levantamento estimulado quanto no levantamento espontâneo, a pesquisa de intenção de votos para governador de Alagoas. Né? Em maio, Paulo Dantas já apareceu na frente na espontânea, ou seja, aquela que os entrevistados falam de cabeça sem ter nenhum nome apresentado em que o governador vota. Nessa agora ele apareceu nos dois tipos de levantamento, tanto na estimulada quanto na espontânea. O senador Rodrigo Cunha, em maio, liderava na estimulada, mas as pesquisas já apontavam que ele vinha caindo nas intenções de voto. E agora ele foi ultrapassado por Fernando Collor. Uma bola que eu levantei nesse vídeo que está aqui no card, que o Collor podia surfar a onda da covardia política e se tornar competitivo para o governo de Alagoas. E que covardia política é essa? O único pré-candidato a governador que tinha um candidato a presidente, que embarcava, que tomava posição na eleição para presidente da República, que é a grande eleição do país este ano, que é a eleição em que definição de lados, né? A gente tem uma eleição polarizada, como todas as eleições presidenciais são, mas essa a gente tem uma polarização maior, um engajamento maior das bases de apoio, e o único pré-candidato a governador que tinha um candidato a presidente da República, um pré-candidato a presidente da República, era o governador Paulo Dantas, em apoio ao ex-presidente Lula, que esteve em Maceió no dia 17 de junho. Os demais até então, Rodrigo Cunha e Rui Palmeira, não verbalizavam que pré-candidatos à presidência teriam. Sempre esperando, decisão do partido, aqui e ali, etc, etc. O Rodrigo Cunha é o candidato, pelo menos até o momento, oficialmente, do presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, é o principal aliado de Bolsonaro no Congresso Nacional. Mas o Rodrigo Cunha jamais disse que vota em Bolsonaro. Inclusive, quando o Bolsonaro esteve em Maceió, ele não foi lá. Quem foi o Collor. E foi nessa leva, nessa vaga, nessa brecha, que o Fernando Collor, que eu disse nesse vídeo que eu acabei de citar, poderia surfar essa onda, né? Pegar essa disputa entre Lula e Bolsonaro e se tornar competitivo para ele ser para o governo, além dos próprios votos que ele tem, né? O Instituto DataCensus divulgou, na segunda-feira, 4 de julho, na véspera de eu gravar esse vídeo, os seguintes números. O Paulo Dantas, os números estimulados, tá? O Paulo Dantas apareceu com 26,6% dos votos, das intenções de votos. Isso é um crescimento importante nas suas intenções de votos. O Collor aparece em segundo com 18,8% dos votos. Já o Rodrigo Cunha caiu 10 pontos de maio para junho e agora pontuou com 17,8% dos votos. E o Rui Palmeira caiu 7 pontos, aparecendo com 11,9%. O Collor, ele apareceu, ele já tem os votos dele, ele apareceu, ele puxou votos do Rui Palmeira e votos do Rodrigo Cunha, basicamente. E o Paulo Dantas cresceu. Claro, o Paulo Dantas teve uma grande exposição como governador, né? Até a legislação eleitoral permitia que ele aparecesse bastante até o dia 1º de julho, e ele fez isso, né? Circulou muito com o ex-governador Renan Filho, que é candidato ao Senado, e ele está liderando as pesquisas, enfim, com muita folga, né? E foi se tornando viável, ganhando mais visibilidade, se tornando conhecido, que era um problema que o Paulo Dantas tinha quando foi eleito indiretamente pela Assembleia Legislativa, governador de Alagoas, no mandato até dezembro desse ano. O Paulo Dantas, ele tem a boa avaliação do governo Renan Filho com ele, né? E essa boa avaliação do governo do Renan Filho dá votos ao Renan Filho para o Senado. Ele tem essa boa avaliação do governo Renan Filho com ele, governo estadual de continuidade, etc.
e colou com o ex-presidente Lula, que inclusive quando esteve aqui disse que queria voltar a Alagoas quando a candidatura do Paulo Dantas fosse oficializada pela convenção do MDB. Então, essa junção de fatores elevou a condição do Paulo Dantas. E a boa avaliação do governo é o que bateu no teto os demais candidatos, né? O Collor surfa essa onda do seu candidato Bolsonaro, né, aqui em Alagoas, e tem os votos dele mesmo, né? Mas perceba que ele, atrás do Paulo Dantas, o Collor é muito mais conhecido do que o Paulo Dantas, mesmo assim apareceu atrás. Está certo, é a primeira pesquisa, tudo bem, mas apareceu atrás. A eleição para governador, os eleitores eles levam em conta três questões principais: saúde, segurança e educação. E nesses três quesitos, em que pese a críticas que se possa fazer, a avaliação geral do governo Renan Filho é positiva nessas três áreas, né? A criminalidade de Alagoas diminuiu, a educação teve reforço, teve inclusive ajuda financeira, cartão CRIA para que as famílias mandem os filhos para as escolas, etc. E na saúde, o trato com a pandemia, o Renan Filho vai ficar marcado como o governador que mais construiu hospitais, e aí a oposição faz as críticas que tem que fazer, normal, em relação aos hospitais, estrutura, etc., mas fez hospitais. Ele fez muitos hospitais aqui em Alagoas. Ele fez um monte de hospitais, que até então, quando ele assumiu, basicamente hospital grande, geral, para atender demanda da população. Só tinha o Hospital Geral do Estado. O Renan Filho fez inúmeras UPAs, tanto em Maceió quanto no interior, enfim. Então, nesse quesito, ele muito bem avaliado, né? Ele teve um problema de questão de reajuste salarial dos servidores, isso ocorreu no último ano do seu governo, mas também ele nunca deixou de pagar em dia os servidores, e isso conta muito. Alagoas tem muito servidor público. Então, ele, na média geral, o governo Renan Filho ele é muito bem avaliado, né? Então, o eleitor ele tem a sensação de continuidade em relação ao governo Renan Filho, né? Que o governo Renan Filho dê continuidade. Ao contrário do clima geral nacional, que é um clima de mudança, e aí o candidato da mudança é o candidato Lula, que trepa-se os votos. Em Alagoas, em relação ao governo do Estado, o sentimento é de continuidade. E aí o candidato de Renan Filho, Paulo Dantas, ganha votos com a boa avaliação do governo de Renan Filho. Some-se isso ao seu vínculo com o ex-presidente Lula. Já o Fernando Collor, ele tem os votos dele mesmo, né? O Collor é um personagem que tem votos, né? E colou em Bolsonaro para pegar os votos dos bolsonaristas, uma vez que os outros candidatos não assumem que candidato a presidente tem. E aí o Rodrigo Cunha, que está cercado de aliados de Bolsonaro, não é Bolsonaro, né? Ele teve um mandato de Senado nos 4 anos, né? Ele se elegeu em 2018, relativamente apagado, e aí eu não estou fazendo mérito das ações do mandato dele, se foram boas, se não foi, se ele mandou emenda, se não mandou, não é esse, mas para a população apagado. Ele apareceu pouco nesses 4 anos, então tenta aparecer agora na eleição, e aí não tem sido suficiente, né? Ele liderou as pesquisas por um tempo, o Rui Palmeira chegou a liderar as pesquisas, inclusive no final do ano passado, né? E esse é o que mais tem caído, porque ele não tem apoio, né? Ele entrou atrasado na disputa para o governo e não lhe sobrou, inclusive, muitos apoios para dar mais musculatura à sua candidatura. Ele saiu bem avaliado, relativamente bem avaliado da Prefeitura de Maceió, mas ele não tem musculatura, enfim, política para isso. Então, a disputa em Alagoas ainda assim está na disputa, né? Ainda é possível uma reversão de quadro dentro desses 4 candidatos. Mas está configurado aí que o Paulo Dantas ele assume a dianteira, ou mesmo por essas questões, a avaliação do governo positiva do governador Renan Filho, e aí há o clima no estado de continuidade do governo Renan Filho, e aí o candidato à continuidade é o governador Paulo Dantas. A primeira prova de fogo dele como governador foi a questão das chuvas e enchentes aqui em Alagoas, e ele teve uma resposta rápida, ele foi ágil para responder isso, então ele ganhou visibilidade com isso, né? Uma postura de governante ágil. Isso também o ajudou, né? E a sua associação com o presidente Lula, que do ponto de vista da presidência, o sentimento é de mudança. Então, isso tudo o fortalece, né? Em que pede, se ele fosse talvez mais conhecido, talvez esses números fossem melhores. O próprio DataScience divulgou ontem
que as intenções de voto para presidente da República em Alagoas botam Lula com 49, alguma coisa dos votos e Bolsonaro ali em torno de 30, que é esse gráfico que está aparecendo na tela agora para vocês. Então, é essa configuração que a gente tem aqui. Nas simulações de segundo turno, Paulo Dantas vence todos os candidatos, se a eleição fosse agora, né? Ele vence todos os candidatos, e com a margem relativamente boa para a eleição de segundo turno, né? Então, foi o que eu falei em vídeos anteriores. Essa covardia política de não assumir lado, né? Meio que navegando ali, surfando um discurso da antipolítica, que eu não me misturo, e etc, etc, etc. Isso colou em 2018 e não vai colar mais, né? Não vai colar esse ano mais. Até porque o Bolsonaro, que em 2018 se apresentou como candidato antissistema, ele não é mais antissistema porque ele é o presidente da República, ele é candidato à reeleição, então ele não é mais antissistema. E caiu por terra quando ele se aliou ao Centrão, Congresso Nacional, para evitar impeachment, esse tipo de coisa, né? Então esse debate caiu por terra. Mas o Rodrigo Cunha insiste nisso de ter essa postura meio de antipolítica, etc, etc, né? Assim, meio ao largo e tal, e não assumir o ônus e bônus de posição política, de posicionamento político, de ter lado no debate político. E isso tem o seu saldo negativo também, né? E está aí as pesquisas. Em Alagoas, mais pesquisas devem ser essa semana, mas eu queria comentar essa datação porque me chamou a atenção, né? Quando os caras começaram a divulgar os números, na espontânea já esperava o Paulo Dantas na frente, porque ele já apareceu na frente em maio. Haja vista a visibilidade que ele teve, inclusive pelo próprio grupo do Arthur Lira e Rodrigo Cunha, na tentativa de impedir a realização ou adiar a realização da eleição indireta pela Assembleia Legislativa. Ou seja, Paulo Dantas ficou no noticiário por muito tempo, o tempo todo no noticiário local, porque já sabia que ele seria o eleito pela Assembleia Legislativa, o governador de Alagoas, para terminar o mandato iniciado em 2018, né, terminar o mandato até dezembro. Então isso deixou ele mais conhecido. E aí quando você fala de cabeça, você puxa pelo conhecido, né? Então, e o nome dele é associado à palavra governador. Agora, na estimulada, eu confesso que eu esperava uma redução do Rodrigo Cunha, mas não essa virada já do Paulo Dantas na frente, bem à frente do Rodrigo Cunha. E o Collor, inclusive, ultrapassando o Rodrigo Cunha. Eu esperava que tivesse ainda o Rodrigo Cunha na frente, mas o Collor já encostado atrás. Que não foi o que aconteceu. O Collor já assumiu o segundo lugar nas pesquisas, na primeira pesquisa que aparece, e a tendência é que isso abra mais, que ele vá puxando mais votos à medida que a eleição vai ficando mais politizada de fato, mais disputada, mais acirrada. Veja, política é essencialmente um ato de assumir posições políticas. Quando você não assume, você enfraquece. O Rodrigo Cunha, ele tenta não nacionalizar o debate, Lula e Bolsonaro, e aí ele fica fora de parte do debate político eleitoral desse ano. Quando ele traz aqui para baixo, quando ele estadualiza, ele esbarra na boa avaliação que o Renan Filho tem de governador. E isso bate um teto nele, né? Como até então ele surfava meio que sozinho na candidatura, você tinha o Rui Palmeira ali sem muita musculatura e muito quieto, né? O Rui começou a entrar na pré-campanha mesmo há pouco tempo, e aí, na minha visão, eu posso estar equivocado, mas ele entrou atrasado, e aí isso o dificulta que ele conquistasse mais apoios e mais votos, né? As pessoas soubessem mais que ele é pré-candidato a governador, né? Ele entrou quando as pesquisas começaram a dar o nome dele sem ele dizer que era pré-candidato, e ele chegou a aparecer na frente no final do ano passado, como eu já falei aqui nesse vídeo. E aí foi quando ele resolveu entrar, enfim. E para ele não tá mais difícil por conta disso, né? Ele não tem musculatura. Eu até, conversando com alguns amigos e tal, até achava, ó, o cavalo tá passando selado por Rui, porque ele não tá fazendo nada e tá lá na frente nas pesquisas. Mas aí ele demorou muito. Você não pode fazer política sem a política, né? Que é o que o Rodrigo Cunha fez um giro, foi pro Centrão, né? Mesmo, de fato, concreto, o fato de direito, foi pro União Brasil, deixou o PSDB, foi pro União Brasil, colou no Arthur Lira, mas esbarrou na questão nacional. Como ele não se assume Bolsonaro, ele disse que não é Bolsonaro, ele não tem candidato a presidente, esse debate ele perde. Quando ele estadualiza a discussão da eleição, ele esbarra na boa avaliação do Renan Filho. E aí ele fica meio que sambando como pitomba em boca de banguela, né?
fica lá sambando doido, ele não tem muito debate que fazer, né? Claro que o governo Renan Filho não foi perfeito, não foi lindo, não foi maravilhoso, não foi sem erros, mas via de regra ele é um governo bem avaliado pela população, então ele esbarra nisso, né? E ele passa ao largo do debate nacional. Então estadualizar o debate eleitoral para ele é difícil ele fazer isso, né? Ele tem pouca margem para tentar surfar numa estadualização do debate. Quando vai para a nacionalização, aí o Collor pegou essa vaga aí, pegou essa brecha e é o Collor agora. Então, eu aposto que ele deve cair mais nas pesquisas ou estagnar onde está. Mas as pesquisas vão sair e aí, à medida que as outras forem saindo, ou vamos ver o resultado geral de tudo, se houver muita discrepância ou confirmação, eu volto aqui e faço outro vídeo. Mas e você, o que acha de tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas. Inclusive no WhatsApp, Telegram. Assim você ajuda a trazer mais pessoas para esse canal e a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vai xingar nem falar do mundo do povo. Grande abraço.